Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essas lembrancinhas para vender no Dia dos Namorados. É uma barra recheada, o controle também recheado e alguns docinhos que eu vou colocar nessa embalagem de coração. Eu fiz com o mesmo recheio vários tipos de lembrancinha, esses três na verdade, então eu vou mostrar para vocês. Eu vou começar fazendo a receita do bicho de pé. Eu só vou colocar o passo a passo aqui da receita do bicho de pé e a receita do brigadeiro e do beijinho eu vou colocar na descrição, porque é o mesmo processo, tá bom? Então, aí eu coloco uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, uma colher de sopa de margarina, 3 colheres de sopa cheia de Nesquik e uma colher de sopa média de farinha de trigo. Bom, aí eu vou misturar todos esses ingredientes até ele ficar totalmente dissolvido e não ficar nenhuma pelotinha no leite condensado. Eu sempre mexo os doces com esse fouet ou com uma espátula de silicone, porque ela vai pegar todo o canto da panela e não vai deixar grudar no fundo, tá? Por enquanto eu ainda não liguei o fogo, mas eu já tô dizendo porque se você mexer com a colher normal, ele vai queimar e vai grudar muito no fundo, então não é muito bom, tá? Aí eu coloquei uma colher de chá de glucose para aumentar a validade, assim ele vai ficar com mais brilho e não vai açucarar. E coloquei uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Então, eu dissolvi tudo isso, mexi muito bem. Aí eu ligo o fogo e deixo do médio para baixo, não pode deixar o fogo alto. É sempre assim, tá, gente? Aí eu separei um prato porque eu vou colocar metade desse doce em ponto de recheio neste prato para poder rechear as barras e a outra metade eu vou fazer no ponto de enrolar. Então, aí eu vou mostrar para vocês em qual ponto eu desligo esse doce para poder rechear tanto barra quanto bolo ou pão de mel, qualquer coisa que eu vou rechear, eu deixo esse ponto, tá? Você levanta a espátula, a colher, o que você estiver mexendo. Se ficar essa pontinha balançando, é porque já deu o ponto certo. Ela não cai, ela fica balançando e não cai. Então, esse é o ponto de rechear. Ó, vou fazer mais uma vez, olha lá a pontinha. Bom, aí você já pode separar quando você quiser rechear seus bolos, ele dá super certo. Eu coloquei metade ali no prato e agora eu vou continuar mexendo esse doce e vou mostrar pra vocês qual é o ponto de enrolar que eu desligo, tá? Tanto o brigadeiro quanto esse bicho de pé, quanto o beijinho, qualquer doce que eu for fazer, eu faço com esse ponto. Eu tô aí mexendo sempre, sem parar. E quando eu paro de mexer o doce por um tempo e ele dá só uma borbulhada e já fica paradinho assim, ó, sem borbulhar mais, é porque já é o ponto dele, tá? Vocês vão ver aí que eu vou mostrar. Ó, tô mexendo ainda, não deu ponto, né? Vamos ver se agora vai ficar, ó, ele fica paradinho, sem borbulhar mais. Descola todo do fundo e esse é o ponto do doce que eu faço para enrolar, tá bom? Aí eu desliguei o fogo e continuei mexendo para dar uma esfriada. Senão ele gruda tudo no fundo também, porque a panela ainda tá quente, a gente perde muito ingrediente, tá bom? Bom, depois que eu mexi, eu peguei um potinho, coloquei um pouquinho de margarina no fundo, para ele não grudar tanto, e coloquei lá todo esse doce, para deixar ele esfriando em temperatura ambiente mesmo. Foi esse o processo que eu fiz com todos os doces, tanto esse quanto o brigadeiro e o beijinho. E eu vou deixar a receita de todos eles aqui na descrição do vídeo. Sempre que você colocar o doce quente, você coloca um plástico por cima bem colado no doce para ele não formar aquela película de nata. Bom, agora eu vou começar enrolando o brigadeiro para vocês verem como que eu faço. Eu pego a balança e eu coloco um plástico, né, nessa parte de cima para não sujar. E aí, agora para colocar nas barras, eu vou pesar 15 gramas dessa massa de brigadeiro. Eu peso certinho, eu não peso nem 16 nem 14, eu peso 15. E aí, depois eu passo no granulado. Eu vou fazer 4 bolinhas dessa para colocar na barra. É assim que eu faço, tá? E depois eu vou fazer os brigadeiros grandes também, porque eu sempre vendo os brigadeiros grandes pesando 30 gramas de massa, e depois que eu passo no granulado, ele chega a pesar 35 gramas, ó, esse daí é o grandão. Então, eu já tô fazendo também
para mostrar para vocês, tá? Esse processo eu vou fazer com todos os doces que eu fiz. Então, só vou mostrar aí o do brigadeiro para vocês. E depois também eu vou mostrar qual que é o açúcar que eu uso no bicho de pé também, que é muito importante saber. Ó, aí tá todos os brigadeiros. Depois de enrolado, de passado no granulado, eu ainda dou uma enrolada assim na mão para ele ficar bem redondinho. Agora, para o bicho de pé, eu vou usar esse açúcar da União, que ele é bem granulado e ele já é próprio para doces, ele não derrete fácil, tá? Porque às vezes eu utilizo aquele cristal e ele acaba ficando melado, então esse daí não deixa melado. Peguei 15 gramas também dessa massa enrolada e passei nesse açúcar e ele vai ficar desse jeito, tá? O de coco foi a mesma coisa, eu passei no granulado, no coco ralado médio, seco, tá? Esse daí não tem açúcar. E ele não é úmido, porque o úmido também deixa um pouco doce melado, então não pego úmido. Agora os chocolates que eu vou usar são os chocolates fracionados. Esse é o da Norcal branco, que eu gostei muito, ele deixa bem fluido. E esse é o meio amargo da Araldi, eu não sei falar direito, mas é esse. E tem outras marcas que eu uso também, mas esse daí também eu gosto muito. Coloquei no micro-ondas de 30 em 30 segundos e fui mexendo. A cada 30 segundos você vai mexendo sempre, porque ele vai derreter no ponto certo, tá? Não pode deixar muito no micro-ondas porque ele queima, tá bom? Ele esquenta uma parte só e queima. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei essa bandejinha de forminha, né, de mini corações. Você pode pegar qual você quiser, pode ser o coração liso. Esse daí eu peguei o coração lapidado mini. E eu vou colocar um pouquinho de chocolate branco aí, pra fazer uns coraçõezinhos pra enfeitar depois, tá? Aí eu vou fazer 4 branquinhos, você dá uma batidinha assim na forma, pra sair todo o ar. E deixa lá pra ele secar. Agora eu vou pegar um corante para chocolate, precisa ser o corante para chocolate. Esse daí é o vermelho, acho que é o vermelho cereja esse. E eu vou colocar, não é o vermelho, acho que é o rosa, gente. Tá escrito aí, depois eu vou colocar na descrição do vídeo. Coloquei bem pouquinho ali, ó. Ele já dá uma cor bem forte, tá? Então não pode colocar muito corante, tem que colocar aos poucos para você ver a cor que você quer chegar. E esse é só um exemplo também, tá? Eu fiz esse rosa, mas pode ser de outra cor se você quiser, ou sem cor. Aí vai do gosto de cada um. Vou fazer alguns coraçõezinhos também desse rosa, para poder enfeitar as barras. E essa receita é legal porque a gente utiliza os mesmos ingredientes que a gente faz para fazer várias coisas. Então, já é bem prático, né? Já economiza tempo, assim. Não tem que fazer muitas coisas diferentes. É que aqui eu resolvi passar bastante coisa para vocês em um vídeo só, mas é bem simples. Aí eu comprei essa forminha, que é aquela que tem 3 partes, que vem essa parte que é a do fundo, né? Da barra. Aí tem essa parte de silicone e a parte de cima, que nesse caso eu não vou usar. Então, o que que eu faço? Eu pego aqueles brigadeiros de 15 gramas, eu dou uma apertadinha aí na forma antes. Assim, arrumo eles do jeito que você achar melhor, você pode arrumar. E eu coloquei um pouco de chocolate, só pra colocar no fundo mesmo. E eu coloquei a balança embaixo pra eu poder pesar o quanto de chocolate eu tava colocando pra depois fazer as contas, tá, gente? Não é sempre que eu faço isso, mas como é a primeira vez que eu faço a barra, pra eu fazer as contas do gasto, eu sempre vou pesando os ingredientes que eu coloco e vou anotando. Que aí depois fica mais fácil pra calcular quanto que eu gastei em cada uma. Aí você dá uma batidinha assim, coloca só no fundo mesmo dessa forma. E aí você deixa lá pra secar, tá? O brigadeiro vai ficar aparecendo na frente, uns pedaços, aquele que ficou colado na forma vai ficar bem bonito. Deixei lá pra secar e peguei essa agora, que é uma forma de controle de videogame. Também é 3 partes. E aí eu coloquei ali pra pesar o quanto de chocolate que ia aí. Essa forma, ela tem uma marquinha para você saber até onde colocar o chocolate. Então, é só você colocar até essa marquinha, o chocolate, e depois colocar outra de silicone em cima
e a terceira parte também por cima e depois apertar. Aí, no caso, deu 30 gramas de chocolate, tá? Você também bate, sempre bate a forminha, ó, com chocolate para sair o ar e ela ficar toda lisinha, né? Quando terminar. Coloquei o silicone, a outra parte e apertei assim até chegar em cima, ó. E ela fica bem perfeita. Aí é só deixar o chocolate secar também. Eu coloquei as duas um pouco na geladeira, bem pouco, não pode deixar na geladeira e esquecer lá, tá, gente? E coloquei os recheios que eu separei em sacos de confeitar. Esses sacos são os grandes, tá? Depois que aquele chocolate secou, eu vou preencher todo de brigadeiro até quase chegar em cima ali onde vai ficar a borda do chocolate, tá? Você tem que reparar isso. E também não pode colocar o brigadeiro até encostar do lado na forma, porque a gente ainda vai preencher com chocolate para ele fechar direitinho. E vai bastante chocolate, viu, gente? Vai ficar bem pesadinha essa barra aí, mas vai ficar bem recheada e gostosa. E aí é só ir preenchendo de chocolate dos lados, em cima, até ele chegar na bordinha certa para a barra ficar bem certinha. Aí você também vai bater para o chocolate descer todinho ali. Se tiver algum buraquinho aparecendo o recheio, você pode arrumar com a colher. E pronto, agora o do controle, ó, ali eu deixei um pouquinho na geladeira, ele já ficou esbranquiçado ali, ó, então significa que o chocolate já tá firme. Aí você tira a parte de silicone e é só rechear. Esse eu vou rechear com o recheio de prestígio. Aí você coloca também até quase em cima, mas deixa um espaço para o chocolate fechar e ficar retinho. E aí você só coloca. Esses aí eu não pesei, porque como eu tava gravando, tava difícil pesar e anotar tudo, então os próximos eu anotei para saber quanto que eu gastei. Eu vou tentar colocar aqui no vídeo, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar na descrição colocar o quanto eu gastei e por quanto eu vou vender. Olha como que ficou bonitinho o controle. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar uns confetes, né, que eu já tinha ali, separar umas cores e aí você põe um pouquinho de chocolate ali na parte onde fica essas bolinhas e aí é só você grudar esses confetes coloridos para dar um charme aí no seu controle, vai ficar super bonitinho, bem legal. Bom, agora a barra, né, quando ela já ficou esbranquiçada assim por fora, significa que o chocolate já tá bom para tirar e olha como ficou, gente. Que maravilha, essa barra deve estar maravilhosa por dentro. Agora eu vou montar para vocês nesse coração que eu comprei, vem 10, eu paguei R$8, então 80 centavos cada embalagem dessa. Eu comprei esses laços, né? Se vocês quiserem ver o tamanho, dá uma pausa aí onde eu tô mostrando que vai aparecer o tamanho. Comprei essas forminhas de brigadeiro, que paguei R$12, vem 40 forminhas dessa, ó, uma gracinha também. Então, é só você ter criatividade agora para enfeitar, vai ficar bem legal. E comprei esse celofanezinho para colocar embaixo do doce, que é R$2, vem 100. Essa forminha é a número 4 para aquele doce de 30 gramas, tá? Ela dá certinho. Então, agora eu vou montar do jeito que eu achei aí criativo, mas aí vai também da criatividade de vocês. Então, aí eu coloquei o celofanezinho. Coloquei aquela forminha embaixo, você pode pôr dentro da forminha vermelha, aí depois eu resolvi tirar e colocar só o celofane e a forminha vermelha também, eu achei que ficou melhor. Então, agora é só você ir ajeitando ele aí, ó, coube 6 doces daqueles de 30 gramas. É 35 gramas, na verdade, depois que a gente passa no granulado, ele chega a 35 gramas o brigadeiro, os outros também é quase isso. Aí eu coloquei um pedacinho de durex para fechar, né? Senão essa forminha abre com facilidade, então eu coloquei durex. Não vai aparecer, tá, gente? Vai ficar bem transparente. E aí eu peguei um desses lacinhos, você puxa e para ele ficar virado certo, o que eu faço? Eu dou só um lacinho assim, dou uma cruzada e puxo, que aí ele vai virar. Então eu consigo colocar ele assim e amarrar desse jeito, tá? Aí eu aperto, dou um nozinho, nessa hora é um pouquinho difícil, você tem que segurar um pouquinho ali embaixo, dá um nozinho. E aí o que eu faço? Para ele não ficar assim,
sambando pra lá e pra cá, eu coloco um pedaço de durex embaixo também, grudando ele, ó, ele fica bem presinho. E aí eu pego um daqueles adesivinhos com amor e coloco aí na frente, olha que graça. Depois dessa pontinha que ficou sobrando, eu só dou um charme nela assim. E pronto, gente, olha que gracinha. Ficou muito bonitinho. Agora o do controle, eu peguei esse papel que é de bem casado, que eu tinha já em casa, né? Mas você pode colocar algum outro papel que você tiver. Só pra não ficar sem nada embaixo, né? E aí eu resolvi colocar esse dourado. Então eu coloquei 3 docinhos também, daqueles de 30 gramas. Agora com a forminha sem a rosa, né? É pra ficar um pouquinho mais masculino, eu deixei. Coloquei o controlinho e o outro docinho, ó. Pronto, agora é só fechar. Daquele mesmo jeito que eu fiz com os doces, e olha que graça que ficou. Esses doces de cima, eles ficaram um pouquinho amassados, né, com o controle, mas é doce, tava no chocolate, é normal, tá, gente? Não tem problema, ficou uma graça. E aí, as barras que eu fiz, essa barra eu fiz recheada com bicho de pé, ó, eu fiz daquele mesmo jeito que eu fiz a de brigadeiro. Essa daí eu fiz com o beijinho e essa é aquela de brigadeiro que a gente fez, tá? E aí vocês também podem usar criatividade, usar aqueles coraçõezinhos que a gente fez de chocolate para enfeitar, olha que bonitinho. Colocar assim em cima, só para dar aquele charme do Dia dos Namorados, né? Depois, como eu tinha comprado um pó para pintar o chocolate, é um pó meio brilhante, ele é um rosa cereja, vermelho cereja esse. Eu tava sem o álcool de cereais, que a gente geralmente pode diluir ele no álcool de cereais para passar. E também eu não quis utilizar a bombinha, porque eu ia pintar só 3. Então eu passei com o pincel mesmo, ó, no chocolate, deu certo. E aí eu vou pintar um coração branco, um coração rosa e um de chocolate preto, tá? Só para vocês verem como que vai ficar a cor de cada um deles. Que também dá para usar aí a criatividade. Esse pozinho tem de várias cores lá onde eu encontro em lojas que vende coisas para confeitaria, né, para festas também. Olha que graça, esse foi de chocolate preto. Esse daí foi o chocolate branco que eu pintei, olha, fica bem brilhante. E esse foi o chocolate rosa. Eu adorei o resultado. Aí eu resolvi enfeitar desse jeito, tá? Ó, coloquei um coração brilhante, um branco e um chocolate puro, coloquei a etiquetinha por trás, né? Esse saquinho, a medida dele é 15 por 22 para caber essa barra. E é isso, pessoal, olha que delícia essas lembranças. Se eu conseguir fazer o cálculo tudo certinho ainda e der tempo, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Vou cortar uma dessas barras aí para vocês verem como que ficou por dentro. Vou cortar de bicho de pé. Ela é muito bem recheada, ela é bem pesada. Vale muito a pena, viu, gente? Um presentão desse daí vale muito a pena, olha só. Que delícia que ficou essa barra, maravilhosa. Agora eu vou mostrar pra vocês o controle. Esse controle ficou uma graça, gente. Muito bonitinho, tão saboroso também. Olha só, eu cortei, olha como ele fica bem recheado por dentro e ele é muito bonitinho, né? Pra dar pros namorados aí que gostam de jogar videogame, ou as namoradas, né? Tem bastante mulher que gosta de jogar videogame também. Então é um ótimo presente, ó. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um like. Não esquece de compartilhar esse vídeo, tá? Com quem gosta dessas novidades de Dia dos Namorados. E eu espero vocês aqui no meu canal nos próximos vídeos, tá? Muito obrigada por me acompanhar. Fiquem com Deus e até mais!